Olá, eu sou o Maurício Júnior e hoje eu estou aqui nós estamos fazendo uma dinâmica diferente. Estou com o Dr. Eliel, nosso cirurgião aqui, e estamos aqui para mais um encontro Ibiapaba em Foco. Eu só vou fazer a apresentação. O Dr. Eliel é baiano, cirurgião baiano, formado pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. E eu estou lendo também porque é muito título, eu não consigo gravar isso não, tá, gente? Residência de cirurgia geral pela Universidade Federal da Bahia, residente de cirurgia oncológica no Hospital AC Camargo, e ele está já atuando com a gente aqui há 2 anos. E convidamos a doutora Patrícia Carvalho, que é endocrinologista, ela é formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fez residência de clínica médica no Hospital Felício Roxo e a residência de endocrinologia no Hospital do Ipseng. Um detalhe, Patrícia é barbacenense, né? Bem, gente, a ideia de hoje aqui da gente fazer esse bate-papo é para a gente, uma coisa que a gente tem que tratar muito bem essa questão do paciente diabético, né? O paciente diabético para cirurgia, para anestesia, e aí nós temos tido algumas novas medicações no mercado. A gente percebe que muitos desses pacientes não têm um acompanhamento adequado, e aí nós vamos discutir, bater um papo sobre isso aqui. Primeiro eu acho que a gente falar que a hiperglicemia, né, o diabetes mal controlado, ele vai trazer vários riscos para o paciente no pós-operatório. O risco de infecção hospitalar, risco de infecção da ferida operatória e risco de maior permanência também da internação hospitalar. Então, ter esse melhor controle antes da cirurgia é fundamental até para os desfechos também de menor risco para o paciente. Olha, a gente, normalmente o paciente, né, que você trabalha na parte da cirurgia oncológica, a gente percebe que são pacientes extremamente complexos, né? Diabetes, normalmente eles são hipertensos, né? E aí a gente queria entender, eu queria a sua opinião sobre essa questão da diabetes e esse controle. Normalmente a gente já lida com um tipo de paciente realmente mais complexo, paciente já consumido pela doença oncológica geralmente, e realmente a parte da diabetes vem interferir não só na parte de infecção, né, que interfere diretamente no pós-operatório do paciente, que pode gerar realmente, né, internação prolongada, tudo isso dificultando a recuperação pós-operatória. E tem um outro detalhe muito importante também, que a gente, como cirurgião, tem que valorizar, com relação à cicatrização. A gente faz, né, cirurgias geralmente complexas, com muitas anastomoses, muitas costuras dentro da barriga, e tudo isso sofre influência, além da infecção, também para a parte da cicatrização é importante. Daí tem interferência direta da diabetes, da nutrição, tudo isso. Então, é muito importante o contexto, né, desse paciente, dessa assistência multidisciplinar e esse preparo todo aí de controlar direito a diabetes, estar bem nutrido, tudo isso interfere na qualidade do pós-operatório, na qualidade do paciente, no desfecho final, desfecho do paciente. No caso, a gente sabe que a diabetes é uma doença, né, que atinge vários órgãos, inclusive a microcirculação. Esse problema, por exemplo, poderia afetar essa questão de fístulas, a microcirculação intestinal, uma fístula, uma anastomose? Com certeza. Assim, a gente soma vários fatores, né, para tentar ter uma qualidade mínima ali, pensando numa boa cicatrização. Daí, como eu falei, a diabetes é importantíssimo, né, interferindo nessa cicatrização ali, prevenindo também, tendo o máximo de cuidado possível para prevenir infecções, e aí está relacionado a diabetes porque o paciente diabético tem maior risco de infecção, a defesa dele, o sistema imune dele não é o mesmo no paciente rígido, e sem falar dos outros contextos, né, de paciente oncológico também já tem essa dificuldade, a parte nutricional, tudo isso. Então,
o quanto mais o paciente for bem preparado antes de ter essa avaliação até anestésica, a pré-anestésica ajuda isso na gente, o acompanhamento do endócrino no pré e no pós-operatório também é importante, para o paciente estar melhor compensado possível para melhor resultado pós-operatório. Patrícia, a gente escuta muito o paciente chega no consultório, geralmente tomando hipoglicemia antioral, e ele fala, sou pré-diabético. Tem esse termo pré-diabético? Tem. Quando o paciente tem uma glicemia alterada, mas ele não tem uma glicemia em níveis de diabetes, então ele fica nesse termo que a gente chama de pré-diabetes. No caso, seria uma glicemia de jejum entre 100 e 125 ou uma glicada entre 5,7 e 6,4. E aí a gente pode usar, normalmente mais a metformina, que é usada nesses casos de pré-diabetes. E aí uma dúvida, metformina, o paciente vai fazer jejum para ir para a cirurgia. Quanto tempo a gente suspende? Isso tem tido uma variação um pouco saindo do contexto aí. A metformina, eu acho que o maior medo era a questão da acidose lática, né, no período perioperatório. Mas os estudos mais recentes estão mostrando que esse risco não é tão alto assim, igual a gente temia antes. E aí a recomendação que a Sociedade Brasileira de Diabetes atualizou agora em agosto é que a metformina seja suspensa no dia da cirurgia. Isso aí, um outro risco que eu ouvi falar sobre também, a questão do paciente evoluir com hipoglicemia, se ele usou o hipoglicemia antioral, né, como é de hábito, e aí ele precisa fazer um jejum para pré-operatório, e aí ele fez o hipoglicemiante, e esse risco, isso é real? A metformina não tem muito risco de hipoglicemia não, mas alguns hipoglicemiantes têm. E a hipoglicemia também é temida, né? Principalmente no intraoperatório, né? Que às vezes o paciente está anestesiado, não vai se manifestar com nada, né? Então, é por isso que a orientação com relação à suspensão dos hipoglicemiantes, né? Principalmente os sulfonilureia, que são secretagogos, né, com pelo menos 24 horas de antecedência. E aí, se o paciente vai e chega na cirurgia tomando essa medicação, aí o cuidado tem que ser redobrado, principalmente cirurgia de urgência. Né? A glicemia durante o pré-operatório, só a glicemia capilar é suficiente, você acha? Para um controle? No pré-operatório? No PER. Se o paciente estiver bem perfundido, sim. Agora, se ele não estiver bem perfundido, aí é melhor venosa ou arterial. Então, quer dizer que um paciente de cirurgias de grande porte, igual as que o Eliel faz, e que se tiverem hipovolêmicos, ou às vezes até o paciente descompensa e fica chocado, não é um... Não é um parâmetro confiável, não. Tá, e insulina? Paciente tipo 1, dependente de insulina, ou às vezes vem pacientes que tomam oral e insulina, como é que porque a dificuldade que a gente tem é que o endócrino, no contexto da cirurgia, agora a gente até, a Patrícia comentou aqui que ela vai vir para o ambulatório lá, né, lá do Sebans, e eu acho que é importante que alguns pacientes são multidrogas e descompensado, e às vezes a gente não tem essa habilidade de lidar com esse paciente, né? Então, queria só O ideal, assim, se o paciente já for diabético, é a gente avaliar antes, se for uma cirurgia eletiva, né? Ideia para compensar, antes a gente avaliar a hemoglobina glicada. Se ele tiver com uma glicada menor do que 8, dá para ir com segurança para a cirurgia e esses riscos de complicação são minimizados. Mas se ele tiver com uma glicada maior do que 8 e tiver como encaminhar para o endócrino, é uma boa opção, né? Para a gente compensar esse paciente antes dele ir para a cirurgia. Esse seria o ponto de corte, né? Glicada de 8. Isso. Outro dia passou um paciente comigo no pré, e um paciente típico, paciente diabético, né? Já tinha feito cirurgia de catarata, tinha algumas alterações de glicocirculação, né? De membro inferior, e uma glicada de 8,7, e tomava uma série de drogas. Esse é o tipo de paciente que deveria ir, né, com a cirurgia eletiva, né? Ter uma avaliação... Uma avaliação pré-operatória. E às vezes a gente consegue fazer
um ajuste para ele ir para a cirurgia melhor. Eu queria que você explicasse, a glicada hoje é uma boa referência. O que a glicada mede? Que a insulina, a coleta no sangue para você fazer a dosagem da glicemia é uma coisa ali daquele momento, né? A glicada, que noção que ela te dá? A glicada é hemoglobina A1C, né? É uma parte da hemoglobina, que é a hemoglobina A, que foi glicosilada, que sofreu glicosilação. Então ela teve contato ali com a glicose e ela dá uma média da glicemia dos últimos 3 meses. 3 meses. Então, se uma glicada está elevada, ele em determinado momento ele pode fazer a glicemia capilar e está normal. Sim. E ele tem um pico e ele não pegar naquela dosagem que ele fez, não é? Tem muitos pacientes que vão fazer exame de sangue e no dia do exame a glicose está ótima, né? Que ele fez tudo certinho. E aí quando a gente pega, quando a gente pega a glicada lá, aí ela condena. Tá. E aí outra coisa que eu estou puxando muito pro lado da anestesia e da cirurgia, né? Que era esse o intuito mesmo. Novas drogas que têm surgido aí. E muita gente usando drogas para controle de diabéticos, para emagrecimento. Sim. Né? Então, tem saído muita notícia aí sobre essas novas drogas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí quanto ao jejum e os riscos inerentes a essas medicações. Primeiro falar dos inibidores do SGLT2, né, que são drogas importantes também para os pacientes que têm doença cardiovascular, né, reduz o risco cardiovascular. E assim, o maior medo dessas drogas na cirurgia seria a cetoacidose diabética euglicêmica, o paciente com a glicose normal, mas em cetoacidose. Então, a orientação é que a gente suspenda de 3 a 4 dias antes da cirurgia. Os representantes, né, a empagliflozina, que é Forxiga, a dapagliflozina, que é o Forxiga, a empagliflozina, Jardiance, e os compostos também, né, o Glixamb, que tem as 2 drogas juntas. Mas normalmente a orientação é suspender 3 a 4 dias antes. E as novas medicações injetáveis aí, que o pessoal tem usado muito para emagrecimento, e está ficando um negócio tão habitual que os pacientes nem falam para a gente que está tomando. Geralmente ele vai lá na farmácia, compra, fica comprando e toma, e para ele aquilo... Não tem muitos estudos ainda sobre essas drogas, né, e recomendações fortes a respeito de suspensão, mas a gente sabe que elas são drogas que mexem com o esvaziamento gástrico. Então, esse paciente tem risco de ter resíduo gástrico mesmo fazendo jejum orientado, né, para aquela cirurgia. E aí o risco de aspiração é alto. Então, o que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda também é que a gente faça a suspensão, pelo menos, da liraglutida, né, que é o Saxenda e o Victoza, 2 dias antes da cirurgia, e da semaglutida, que é o Ozempic, pelo menos 21 dias antes da cirurgia. Outro dia aconteceu com a gente, né? Uma paciente que veio fazer uma vesícula vídeo, cirurgia eletiva. Ela não relatou pra gente que usava, a sorte que não aspirou, por sorte. Mas quando nós passamos a sonda nasogástrica nela, ela tinha um conteúdo absurdo no estômago. E depois no pós-operatório, nós achamos aquilo super estranho, um volume daquilo. E aí a gente, depois, no pós-operatório, foi investigar. Era usuária de Ozempic. E não comentou, né? Isso, então, está todo mundo usando. E aí, para nós, da área da anestesia e da cirurgia, é um risco tremendo. Nem tem informação do potencial de complicação que pode ter com isso, né? Sim. Eu já tive uma paciente que foi fazer endoscopia. E aí tinha resíduo gástrico, não conseguiu fazer a endoscopia direito. Não tinha suspendido. Então é fato, né? A Sociedade de Anestesiologia publicou há pouco tempo, já por 17 dias, né? Então, quer dizer, hoje estão considerando 21. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela considerou 3 vezes a meia-vida da droga. A meia-vida é de 7 dias, então eles triplicaram esse número. Há um tempo atrás, a recomendação era para a gente manter um paciente diabético durante o pré-operatório com a glicemia em torno de 150. Agora já estão falando de 170. Isso está hoje... qual é a faixa que tem sido recomendada?
A recomendação é entre 140 e 180, para diminuir o risco do paciente fazer hipoglicemia também com metas muito justas, né? Glicemias menor que 140, o risco do paciente fazer uma hipoglicemia no intraoperatório e no pós-operatório também, né? E a hipoglicemia seria muito ruim para esse paciente. Então a recomendação é tentar manter a glicemia de 140 e 180. Seria ruim por quê? Mais questão de arritmia, né? De aumentar o risco de arritmia e alterações neurológicas, principalmente no intraoperatório, que o paciente está anestesiado. O cuidado com as insulinas também, né? Principalmente paciente diabético tipo 1, que ele não pode ficar sem insulina basal. Então, o que a gente recomenda? É a insulina NPH, né? Normalmente que é a mais comum. Ele mantém a dose que ele faria uso à noite e na manhã da cirurgia ele usaria só 50% da dose. Os outros pacientes diabéticos também, que fazem uso de insulina, a mesma coisa. E as insulinas de longa ação, a glargina, por exemplo, ele já reduziria a dose na noite anterior. E aí uma redução de 20 a 30% da dose dele na noite anterior à cirurgia. E as insulinas ultralentas, né, que é a glargina ou 300, a degludeca, aí teria que fazer uma redução pelo menos 3 dias antes, de 20 a 30% da dose. Uma história do passado aqui, que eu acho que contribui com isso também. Antigamente, eletroconvulsoterapia, não sei se vocês sabem disso, né, se fazia com insulina, né? Não tinha só o choque. Você fazia altas doses de insulina para a glicemia do paciente lá embaixo, ele convulsionava e depois revertia fazendo glicose. Mas para você ver que tem uma manifestação neurológica importante, né? Um dos órgãos que tem o maior consumo dependente de energia através da insulina é o cérebro, né? Então, quer dizer, se a gente pegar um pacientezinho idoso, com várias comorbidades, com o problema da diabetes que já altera toda a circulação e a microcirculação, e além disso ainda tiver uma hipoglicemia, quer dizer, a possibilidade de você estar lesando esse órgão nobre é enorme, né? E no pós-operatório também, né? Que às vezes o paciente sai meio torporoso da anestesia, e aí o sintoma confunde com hipoglicemia, ele vai fazendo lesão neurológica sem dar sinais maiores pra gente, né? Uma pergunta. Jejum pré-operatório, paciente diabético. Chegar no meio termo aí, que a gente precisa de um jejum para ter uma segurança para intubação, tudo aquilo, e às vezes o paciente, o acompanhante do paciente fica ansioso com relação mas ele é diabético, ele não pode ficar muito tempo sem alimentar. Qual seria o meio termo aí dos dois? O ideal, né, é que os pacientes diabéticos sejam os primeiros na cirurgia, né, aí pro bloco, você vai no primeiro horário. Não estender muito. E caso não consiga, assim, tem alguns protocolos que a gente costuma usar no hospital, de protocolo de jejum, né, que o paciente recebe um aporte de glicose e recebe insulina venosa ao mesmo tempo. Aí eu vou completar. A gente já está há algum tempo fazendo, principalmente o Léo não sabe não, mas eu vou falar aqui agora. A gente tem feito uns pacientes dele, Eu tô sabendo. carboidrato de cadeia longa, né? A gente tem feito 2 horas antes da cirurgia. Isso faz parte do protocolo ERAS, inclusive, né? Era isso que você queria saber? Você acha que vale a pena? Não vale? Acredito que sim, mas por parte da questão da nutrição também, né? Senão o paciente fica em um jejum prolongado e vai fazendo o catabolismo, e aí ele já vai para a cirurgia. A gente quando faz, a gente é um copo de 200 ml que a gente administra 2 horas antes, sabe? Então algo... Efeitos benéficos. Sim. Da mesma forma que eu acho que a alimentação precoce também no pós-operatório. Eu costumo ter geralmente o paciente vai para o CTI, deixo geralmente orientado, para o paciente tiver vontade já pode liberar água, depende da cirurgia obviamente, mas na maioria delas eu já deixo liberado isso aí. Eu não sei se tem... a gente vai vendo essas aulas, tudo, né? E tem muita gente que já na sala de recuperação pós-anestésia já começa a administrar água ao paciente, que fala que é um fator benéfico ao... É isso mesmo? Por incrível que pareça, inclusive é uma coisa muito usada, por exemplo, nas cirurgias bariátricas. Sim, sim.
O paciente acabou de cortar o estômago ali, já sai tomando um copinho de líquido ali, que antigamente não, deixava período prolongado sem, não, porque cortou o estômago, não. Hoje em dia já libera líquido, até porque você não tem como bloquear, por exemplo, a saliva do paciente que já vai passar ali de qualquer forma. Então já evoluiu-se para isso aí, já para essa alimentação precoce, inclusive para a cirurgia do aparelho digestivo alto. Eu queria agradecer a participação da Patrícia, né, a disponibilidade que ela teve de vir aqui. E eu acho também que eu queria falar que, dependendo, o Antônio vai perder a vaga. Ele foi muito bem, tá, gente? Então tá. Muito obrigado e até o próximo Ibiapaba em Foco.